Você que é dev e ganha acima de R$ 4.500 por mês, tá na hora de começar a investir. Vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Link na descrição. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre gRPC, que é uma tecnologia muito importante para você entender. E mesmo que você não vá codar isso na mão, para você entender quando que faz sentido usar, quando que não faz sentido usar, como que funciona, como que isso se parece no código, para caso você vá utilizar apenas IA para construir todos os seus sistemas, ainda é importante você entender sobre gRPC para saber quando que faz sentido usar, quando que não faz, quando que você pode pedir pra IA usar, porque se você não pedir, ela provavelmente não vai usar, tá? Bom, primeiro vamos dropar esse G aqui, vamos falar de RPC, porque gRPC é um dos RPCs que existe. RPC significa Remote Procedure Call. É chamada de procedure remoto. Procedure, em termos de programação, ele é... Um procedure é tipo uma função, tipo um método, um procedure. Vem de linguagem procedural. Então, Remote Procedure Call, uma chamada remota de um método. A gente pode enxergar assim, né? Chamada remota de método. Onde que o RPC tá? Onde que ele tá localizado? Onde que ele existe? Geralmente ele existe no lugar onde a gente tem alguma máquina, aqui eu não vou chamar de servidor, eu vou chamar de máquina, e essa outra máquina vai se comunicar com outra máquina. São duas máquinas se comunicando. E aqui a gente tem a rede, né? Duas máquinas se comunicando através da rede. Geralmente falando, o esperado aqui, né? O normal, o mais comum, digamos assim, é que a gente vai ter uma REST API. Então, essa máquina aqui, ela vai ter uma REST API e ela vai retornar os dados dessa REST API, né? A gente está pensando aqui em termos de URL, verbos HTTP, né? Então, get, post, delete e payloads, ou então o body, né? Que geralmente é um JSON. É assim que a gente está pensando nisso, logicamente. São essas as coisas que a gente está criando numa API REST, né? A gente vai criar um endpoint que é geralmente um /user, aí esse /user você pode dar um get, por exemplo, ou então, sei lá, um post no /user, e você vai passar no post desse /user alguns parâmetros ali no body. Remote Procedure Call é um pouco diferente. O modelo mental dele não funciona como uma REST API. Como eu falei, é uma chamada de procedimento, de procedure, que a gente pode, para esse propósito, pensar como uma chamada de função. Então você pode imaginar que essa função aqui é, por exemplo, get user, né? Get user 123, por exemplo. E eu não mais estou me importando tanto com a URL, com o HTTP, com o método que está sendo passado aqui. Eu estou me importando com essa função aqui que vai ser executada dentro dessa máquina e eu quero a resposta dessa função. Eu quero que essa máquina me responda com o usuário. E aqui, né, na máquina 1, eu vou ter algo tipo result vai ser igual a remote client ou remote server ponto o nosso get user, né? É assim que RPC se parecem. Não é apenas uma questão de ergonomia, não é apenas uma questão de sintaxe, existem questões também um pouco mais de baixo nível para além da ergonomia, para além da sintaxe. O que está acontecendo aqui é que desse lado aqui, a gente vai ter esse getUser, a gente vai ter um stub disso, que vai nos garantir type safety, né? Vai nos garantir segurança de tipagem aqui nesse método getUser, nesse método stub. Esses dados aqui, eles vão ser serializados para serem enviados em rede. Então, fazendo uma simplificação um pouco grotesca aqui, a gente vai passar numa chamada de rede parâmetros como, por exemplo, method getUser params 123, tá? Isso aqui vai ser compactado num binário e a gente vai passar isso também através de HTTP, tá? HTTP 1 ou 2. Mas aqui eu tô falando HTTP especificamente no gRPC, tá? Outros tipos de RPC podem usar sockets crus e, enfim. Embora eu nunca tenha visto isso na prática, de fato. Bom, o servidor, a máquina que vai receber o request, ele vai desserializar esses dados aqui, vai executar aquela função e vai devolver a resposta, que vai ser novamente serializada, transportada via rede pelo HTTP, vai voltar aqui e vai ser desserializada. Então, para que o RPC funcione, você precisa da implementação de código em ambas máquinas. Você precisa que ambas máquinas implementem esse RPC de um lado e do outro lado, e que ambas elas concordem numa espécie de contrato. Isso salienta um pouco uma das diferenças entre RPCs e uma simples API REST. Você tem que, geralmente, pelo menos no caso de gRPC, esse contrato ele vai autogerar código que vai aqui e autogerar código que vai aqui, ele vai gerar código que vai para as duas máquinas para conseguir fazer essa ponte, para conseguir que o transporte aqui seja feito através dos binários. Bom, por que alguém faria isso, né? Isso soa muito mais complicado do que uma API REST e muito menos padrão do que uma API REST. E, em certo aspecto, você tá certo.
em certo aspecto é menos padrão, é um pouquinho mais complicado. E agora a gente vai entrar um pouco nos específicos, né, de gRPC. Por que isso daqui existe? O G em gRPC significa Google, tá bom? Foi criado aqui no Google, mas a empresa Google começa a inventar um monte de historinha e falar que significa qualquer outra coisa. Uma das vantagens de gRPC é que é bastante rápido. Você consegue ter um payload muito pequeno, você consegue parsear isso de maneira muito rápida. Então você acaba economizando dados na rede. Claro, você adiciona uma complexidade em ambas máquinas, mas você vai economizar isso em dados de rede e em velocidade. Então ele é rápido e ele geralmente consome menos dados, porque ele não tem um overhead tão grande por request, certo? Cada requisição aqui é mais enxuta, mais curta, menor. Ele também tem uma tipagem forte. Como, né, isso aqui, esse stub e esse método estão sendo gerados meio que juntos, é meio difícil dar um erro de tipagem, tá? Tipo, você sabe que ambos estão aderindo ao contrato. Agora, existem algumas dificuldades também em gRPC. Alguns probleminhas aqui que adicionam, claro, complexidade. Primeiro, a gente pode falar de maneira ampla que é um pouco mais complexo, tá? Não muito. Você vai ver aqui o código mesmo, eu vou te mostrar o código. Não é tão complexo. Você tem payloads binários, são um pouquinho mais difíceis de serem interpretados, de ser debugados de repente. Não dá pra gente simplesmente usar um curl, né? Você não consegue só fazer um curl num gRPC, não vai funcionar direito. E você tem o famigerado acoplamento, né? Isso aqui ficou bem mais acoplado, é bem mais difícil de utilizar. Então, dito tudo isso, cara, pensar em RPCs vai fazer sentido quando você controla ambas máquinas, quando performance importa muito, né? Porque a gente tá fazendo algo mais difícil, a gente tá fazendo algo menos padrão, algo, que é mais difícil de ser entendido aqui, né? Algo mais complexo. E também no ambiente de microserviços pode fazer bastante sentido, tá? Quando você tem muitos microserviços se comunicando, né? Muitos microserviços utilizam muito a rede, logo faz muito sentido você economizar esse tempo, né? O gargalo em microserviços é geralmente essa comunicação entre um e outro. Se você se comunica com gRPCs, você vai ter a tipagem forte e você vai ter uma velocidade adicional a mais, o que é muito vantajoso para microserviços. A gente tem que botar aqui, né? Debugar é um pouco pior. Bom, explicado mais ou menos o que é esse procedure call, espero que você tenha entendido que a ideia é chamar uma função, obter a resposta dessa função. Vamos ver na prática, né, num exemplo aqui simplesinho como é que funciona, para você pegar mais ou menos a ideia. Olha só, eu tenho aqui no meu TypeScript dois arquivos, server e client. Perceba que ambos estão me importando aqui gRPC e protoloader, a gente precisa desses aqui. A gente tem também um path para encontrar o caminho desse proto. Qual que é o proto? O proto é aquele tal contrato que a gente falou, né? Então a gente está usando a sintaxe aqui, proto 3, enfim, tanto faz o que é isso daqui. Aqui a gente tem a definição dos RPCs, você pode pensar como a definição das funções, né? O que cada função recebe e o que cada função retorna. E você tem também uma stream aqui. A gente não falou muito de streams, mas RPCs são utilizados para streams também, é bastante vantajoso. Ele se parece com esse carinha aqui, ó. Então você tem uma mensagem, que é uma string name, e aqui embaixo outra mensagem que contém uma string com uma mensagem, né? E um int, que é o reply number, tá bom? Eu poderia definir aqui, né, outras coisas. Você tem que ver quais tipos que o gRPC aceita. Eu não lembro de cabeça todos os tipos que são aceitos aqui, mas enfim, a gente poderia passar aqui outro int 32, aqui vai ser, sei lá, CPF, vamos passar um CPF como int e a gente definiria assim, ok? Isso aqui funcionaria. Muito bacana. Nem sei se o CPF cabe num int 32, talvez não caiba. Bom, você tem aqui, então, que aqui é inicializado o nosso greeter e a partir desse client aqui, certo? Eu tô criando um insecure e tal, eu vou poder chamar essas diferentes funções, né? Say hello e say hello stream. Aqui embaixo tem meu main, você dá um client say hello, é isso aqui, espera promise e tal, né? Enfim, tem aqui um certo tratamento de erro. E a gente teria a response do servidor, do server. Nota que isso aqui tá sendo feito um request aqui, né? E esse request se parece, na prática, a ergonomia é uma chamada de função. É um client.sayHello, então é como se tivesse envelopado esse request. Tá bom? E aqui embaixo a gente tem um exemplo da stream também, que ele faz um stream e aí, enfim. Stream é um pouquinho mais complexo. No lado do nosso servidor, a gente tem aqui o nosso sayHello. É uma função super simples que cria aqui a mensagem hello e o nome, e ele retorna o reply number, porque foi assim que a gente definiu que era o hello reply. Enfim, por hoje não vamos olhar a stream também, vamos apenas focar no say hello, na função say hello, que tá basicamente sendo chamada aqui do client, né? Lógico, isso é feito via network e tal, a gente vai botar pra rodar eles como se fossem servidores diferentes, né? Então, tipo assim, o server tá sendo iniciado nesse port aqui, se você olhar
Lá embaixo, né, tem a inicialização do servidor no nosso port 50.051, e com o server inicializado, né, o client faz requests para isso daqui. E se eu rodar um npm run demo, a gente pode ver tudo isso daqui, ó. gRPC server listening em tal lugar, aqui o client começou, o request foi recebido, né, Word, ele dá a response hello Word, enfim, vamos pular a string por hoje, mas olha só, né, ele pega o Word aqui, que a gente poderia ter passado como argumento, né, e ele loga a resposta que é hello Word, tá? É assim que se parece um código com protobufs. Ele é um pouquinho mais complexo, né, ele tem essas peculiaridades aqui de ter que importar o gRPC, de ter que fazer os protoloaders, de ter essa definição aqui meio estranha, meio rebuscada do arquivo .proto, né? Então, em muitos casos não vai fazer sentido, mas num caso de performance muito crucial, né, pode fazer bastante sentido. Lembra? Eu acredito que isso aqui só funciona se você controlar os dois servidores e se... Cara, eu diria que até se a mesma equipe de desenvolvimento de software, talvez, lidar nos dois servidores. Senão, você pode começar a ter problemas e pode ser um pouco mais fácil só expor os dados via API. Enfim. Mesmo assim, é muito importante entender sobre gRPCs, porque quando você for para empresas grandes, é bastante plausível que isso vai estar sendo usado, né? Se você gosta da minha didática e quer aprender mais comigo, todos os cursos do canal estão disponíveis nos links aqui na descrição, tá? A gente tem um curso de estrutura de dados e algoritmos Elite Code. A gente tem um curso também do Roadmap para o seu próximo emprego, onde eu te ensino a criar um bom currículo, um bom LinkedIn e a se preparar para entrevistas, tá bom? Tem mais coisa também, você pode fuçar aí no link. Valeu, tchau!